Olá, bem-vindos ao Reverso UFES. Eu sou João Vitor Bassini e hoje o nosso convidado é o jornalista Telmo Scarpini, apresentador do programa Ponto de Vista, que vai dividir um pouco pra gente como é essa experiência de um programa que é igual ao nosso. Muito boa tarde, Telmo. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso estúdio, aqui recebendo a visita de vocês. É um prazer poder dividir um pouco dessa minha experiência, dessa minha trajetória aí com vocês. Então, a trajetória é longa, né? Sim, a trajetória é longa. Eu já tenho mais de 35 anos de exercício profissional de jornalismo. Na verdade, eu sou um carioca de nascimento, baiano de coração, brasiliense de criação e capixaba por adoção. E me estabeleci aqui no Espírito Santo desde 1984, me formei em jornalismo pela UFES, comecei a exercer a minha atividade profissional aqui mesmo na TV Educativa, foi o meu primeiro emprego, Depois passei por outras experiências como repórter e editor na TV Gazeta, depois tive uma experiência também como professor na FAESA, no curso de jornalismo e rádio e TV, e estou aqui na TV Educativa, hoje apresentando, depois de ter passado por edição de telejornais, de uma série de outros programas, hoje estou aqui apresentando o programa Ponto de Vista, que é um programa que vai ao ar semanalmente, todas as quartas-feiras, com reapresentação na quinta, aqui na TVE. Perfeito. E assim, antes de entender o programa de hoje, como que você, entrou no mundo do jornalismo? O que te fez ter esse amor pelo jornalismo? Olha, eu sempre tive muita afinidade com as matérias de humanas na minha vida escolar. Eu sempre mandei muito bem em português, naquelas matérias de humanas, geografia, história. E desde pequeno, isso eu devo muito aos meus pais, eles sempre me estimularam muito o hábito da leitura. Então eu sempre fui muito estimulado a ler. E sempre gostei muito, e não apenas de ler livros, mas também de ler jornais, de consumir informação. Então, eu acho que naturalmente isso acabou me levando para o jornalismo, Foi praticamente um caminho que já estava meio que pré-definido, Claro que eu fiz algumas outras tentativas, Por exemplo, o meu primeiro vestibular eu fiz e não tinha nada a ver. Coisa de adolescente, quer dizer, adolescente não, de jovem, que está ainda meio confuso, meio em dúvida do que vai fazer. Eu tentei meu primeiro vestibular para geologia. E olha, imagina, geologia se eu não gostava de matemática, não tinha afinidade nenhuma com química. Enfim, fiz o vestibular, graças a Deus. Eu passei, mas não me classifiquei. E aí eu falei, não, eu tenho que ir mesmo para a área de humanas, E aí, pesquisando, me informando, eu falei, não, acho que jornalismo tem tudo a ver comigo, e aí estou aí até hoje. É muito bom saber, esse início, o que foi esse primeiro empurrão, até para as pessoas que estão em casa saberem, porque vai que tem um mesmo jovem que era apaixonado por leitura, apaixonado por ler jornais, consumir periódicos, e também quer fazer hoje o que o Telmo faz. E assim, agora vindo para o programa Ponto de Vista. Certo. A gente sabe que é um programa que aborda uma pluralidade gigantesca de temas, vai de política até cultura, entretenimento, sabe? Como é estar preparado para falar sobre todos os temas igual você se prepara? É justamente a questão de repertório. Como é que a gente adquire repertório? Se informando. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui na TV é fazer uma varredura nos jornais locais, nos jornais nacionais. É claro que hoje, com o volume de informações que a gente recebe, é praticamente impossível você estar bem informado a respeito de tudo, mas eu procuro trabalhar para estar minimamente bem informado, entendeu? Então, eu procuro sempre, a primeira coisa que eu faço quando chego é fazer uma varredura do que está acontecendo, E fazendo já mais ou menos uma pré-seleção de possíveis assuntos que eu possa abordar, que eu possa trazer para o programa. Se você me permite aqui uma observação, isso eu acho que é muito importante para vocês que estão fazendo comunicação, jornalismo, aqueles que pretendem, que têm a vontade de fazer, olha, é fundamental que vocês procurem
sempre estar o mais bem informados possível. E não só naquilo que você mais gosta, porque, é claro, tem coisas que a gente curte mais. Mas, assim, não importa, tem que procurar se informar de tudo, de política, de economia, futebol, esporte, cultura. Porque você, como jornalista, você não sabe, você sempre pode ser demandado para trabalhar numa dessas editorias. Então, é aquela história, jornalista tem que estar sempre bem preparado para tudo, para cobrir esporte, embora, claro, que hoje a gente tem um pouco mais de segmentação, de especialização, mas é aquela história, o jornalismo ele tem que estar preparado para tudo, para cobrir política, cobrir economia, esporte, cultura, enfim. Assim, né, depois dessa fala que é motivando as pessoas a sair do seu ambiente de conforto, assim, qual você acha que é a importância de programas como o seu para a sociedade, onde você aborda todos esses temas e traz especialistas para a democratização assim, do conhecimento, por assim dizer? Olha, quando a gente pensou o programa Ponto de Vista, né, a ideia que veio era de ser um programa plural, ou seja, que ele trabalhasse muito a diversidade, né? Que ele tivesse assim uma pluralidade, né, de ideias, de opiniões. É claro que, se você me perguntar, né, essa pluralidade, ela teria tem alguns limites, tem alguns recortes que nós definimos. É um programa que tem um viés mais progressista, certo? Ele tem um viés mais progressista, mas a gente procura trabalhar sempre no foco de quê? Da cidadania, da inclusão, entendeu? Da promoção social, porque eu entendo que essa é a função social do jornalismo. Não apenas do jornalismo, mas do comunicador, não importa em que área que ele esteja atuando. É realmente ter um compromisso com a cidadania, ter um compromisso com a promoção social, com a responsabilidade social. Isso aí inclui respeito à diversidade, seja ela em por orientação sexual, por raça, por prática religiosa, enfim. Quer dizer, ter essa visão mais plural, por quê? Porque é uma exigência e uma necessidade do mundo que nós estamos vivendo hoje. Não dá mais para a gente ficar trabalhando num mundo separado, né? Num mundo onde as pessoas tenham oportunidades diferentes. Não, oportunidades, direitos e deveres também tem que ser para todos. Assim, até o que você mencionou, de vivermos num mundo que não é mais tão separadinho, tá andando tudo junto, quais são as suas expectativas para o jornalismo assim, mais para o futuro? Sabe? Como é que você acha que pode juntar mais ainda essa questão? Olha, uma preocupação que eu tenho é que eu tenho percebido no jornalismo hoje, aí eu vou falar de uma maneira geral. Claro, existem exceções, e que bom que existem exceções, mas o que eu venho percebendo hoje é que existe uma preocupação demasiada com o espetáculo, com esse lado mais lúdico, com esse lado mais, como é que eu vou dizer assim, sensacional, e isso acaba se sobrepondo realmente ao conteúdo. Então a gente percebe ou uma superficialidade muito grande no tratamento de determinados assuntos, ou, vamos dizer assim, uma espetacularização desnecessária. Então, acho que nós estamos precisando, de repente, olhar um pouco mais, com um pouco mais de criticidade, com um pouco menos de, como é que eu posso dizer, sensacionalismo, espetacularização, determinados assuntos, porque nós aqui no Brasil temos uma carência muito grande de informação de boa qualidade, de informação correta, ainda mais nesse universo que nós temos aí de fake news, né, de manipulação de informação. Então, acho que uma preocupação que eu tenho é que eu vou percebendo que tudo está virando muito entretenimento, espetacularização, sensacionalismo, quando eu penso que o compromisso do jornalismo, o foco, a prioridade tem que ser outra, informar bem uma população que, infelizmente, ainda é muito desinformada e mal informada.
Então, essa é uma preocupação. Mas vejo com otimismo e a gente tem sempre que apostar que essas novas gerações que estão chegando, você, os seus colegas, né, e aí quem está me assistindo aí, que está no ambiente acadêmico, né, que possam fazer essa diferença e possam fazer essa diferença para melhor. Porque a gente tem sempre que pensar com otimismo, né? Então eu vejo com otimismo sim. Ainda mais que hoje as possibilidades, né, de informação por conta da tecnologia, elas estão muito mais facilitadas, né? Diria até democratizadas, né? Então acho que sou otimista sim, embora acho que precisa ter um pouco de critério, né? Porque democratização, mas democratização com determinadas regulações para que não se transforme numa terra de ninguém, como a gente vê na internet hoje, né? Então acho que tem que ter tudo na medida, né? Informação, mas informação real, com credibilidade e com qualidade. E é isso que a gente procura. Às vezes não conseguimos, né? Porque a gente também tem crítica, né? Que a gente olha, observa o que nós estamos fazendo, né? E a gente muitas vezes critica, acha que pode melhorar, e sempre nós podemos melhorar, mas esse é o foco que a gente trabalha, a equipe trabalha no ponto de vista, é justamente isso, é procurar temas relevantes, assuntos que sejam interessantes, necessários e que estejam enquadrados dentro desse viés aí, da cidadania, da inclusão, da diversidade, do respeito às diferenças. É assim, pegando até um gancho com o que você falou, dessa coisa mais imediata que a internet trouxe, você com mais de 35 anos de trajetória, né? Como foi se adaptar a esse encurtamento de tempo que as matérias precisavam ser feitas? Sabe, essa urgência que teve porque a informação chegava instantânea. Olha, na minha experiência, né, eu acho que, por exemplo, a tecnologia ela veio para facilitar muito. Antes, por exemplo, eu era repórter, só para citar um exemplo, a equipe de reportagem era um motorista, um cinegrafista, o repórter e um assistente de cinegrafista, quando não tinha ainda um iluminador. Ou seja, eram 5 pessoas. Os equipamentos eram enormes, eram pesados, entendeu? E hoje, com a tecnologia, não. Você vê que as equipes se reduziram bastante, né? A informação, por exemplo, fazer na nossa época uma transmissão ao vivo era praticamente uma aventura, porque você tinha que levar um carro para se posicionar, levantar uma antena, se posicionar com a torre, fazer todo um cabeamento. Hoje, por conta da internet, você consegue transmitir de qualquer lugar e com toda a facilidade, com toda a velocidade. Então, eu acredito o seguinte, a internet, ela veio, quer dizer, a tecnologia, ela veio e facilitou muito os processos de produção e também de difusão da informação. Então, o que realmente ficou um pouco mais difícil foi fazer essa transição, que eu, né, venho de trabalhar dentro de uma lógica analógica, né, no fazer jornalismo, e hoje eu tenho que trabalhar numa lógica digital. Mas a gente vai se adaptando. Claro, tem algumas coisas ainda que eu não consigo, que ainda é complicado para mim, mas no geral, naquele feijão com arroz, eu já estou plenamente integrado aí com essas novas tecnologias. Então é isso, olha, muito obrigado pelo papo que a gente teve, por ter cedido um pouco do seu tempo para conversar um pouco com a gente, entendeu? Eu agradeço de coração. Pois é, eu que agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando aí com vocês um pouco dessa experiência, um pouco dessas vivências, e desejo, né, que vocês que estão aí na academia, que daqui a pouco serão colegas, né, coleguinhas de profissão, que vocês tenham aí uma trajetória brilhante, uma trajetória aí muito bacana e que possam, como falei lá no início, fazer toda a diferença no jornalismo, porque precisamos cada vez mais de um jornalismo com credibilidade e principalmente qualidade da informação que estamos passando. É isso aí, muito obrigado. Então é isso, esse foi o Reverso UFES com o Thelma Scarpini. Eu sou João Vitor Bassini, muito obrigado e até a próxima.